Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Carreira. Aqui a gente fala sobre estratégias e oportunidades para você conseguir a sua promoção com um aumento de salário. Eu sou a Valéria Batagello e o tema de hoje, nós vamos falar especificamente hoje sobre encontrar um cargo para você. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Para começar, eu pensei bastante nesse tema pelo seguinte: a gente fala em geral sobre muitas estratégias, sobre muitas oportunidades, sobre detalhes de cada uma das oportunidades em geral, mas eu sei que às vezes fica um pouco complicado definir para onde é que você vai, qual é o caminho que você vai seguir a partir daí. A menos que você tenha isso muito claro na sua cabeça, fica mais difícil sim de entender quais são os planos, quais são os passos que você quer dar. Eu sei que isso é difícil, é uma fase complicada quando a gente está tentando decidir isso, então por isso eu trouxe isso hoje. Então vamos escolher um cargo para você? A ideia é a gente refletir sobre isso nesse vídeo para te ajudar realmente a pensar nos próximos planos. E quando a gente fala sobre definir um cargo, a gente precisa falar sobre especificidade. Então, eu comecei falando dessa palavra logo no início, e a ideia é justamente a gente entender a partir daí sobre o motivo de ter que ser específico. Por que eu tenho que escolher um cargo, né? Porque, em geral, a gente fala da área, eu quero trabalhar nessa área, eu gostaria de fazer esse tipo de trabalho, mas sim, existem cargos, existem referências para as quais a gente vai se candidatar. E para que isso fique mais fácil de entender de como é que ele cabe no seu plano, é importante que você entenda como funcionam essas nomenclaturas, para que você entenda qual é a nomenclatura que faz sentido para você a partir de onde você está. Então, qual é o próximo passo, como é que funciona a sequência de crescimento depois deles, para que você consiga de verdade se planejar, se organizar para fazer o crescimento na medida certa, na direção certa daquilo que você deseja. Então, ser específico, como eu sempre faço no dicionário, ele diz que é algo que é destinado ou pensado exclusivamente para um caso, para uma situação ou para uma pessoa. Então, assim, não é muito difícil de entender, né? É algo que é específico para aquilo. Então, ser específico nesse caso, nesse exemplo que a gente está dando aqui hoje, nesse papo de carreira do assunto de hoje, que é escolher um cargo, é definir exatamente para onde você está indo. É dar um pouquinho mais de senso para você, de direção de qual como que você está se conduzindo no caminho que você está traçando. Então, quando você sabe, eu sempre falo qual é o próximo passo do seu plano, qual é o próximo passo que você vai dar. E para fazer isso, você precisa saber então qual é o próximo destino. E para isso ficar mais fácil, então, a gente fala sobre denominar o cargo que você vai seguir adiante. E falando em especificação, né, de uma forma um pouco mais abrangente, que a gente vai seguir falando nessa linha, é realmente determinar a circunstância e a descrição clara daquela sequência. Então, é ser o mais específico possível quando você está determinando aquilo que você vai seguir. Parece complicado, parece confuso, mas eu prefiro te dar a orientação antes, explicar o que é, como é que funciona, do que lá no meio você ficar perdido e falar, mas eu tinha que ser específico, o que era isso mesmo? Então a ideia é essa. Então, entendidos estamos de que a ideia aqui é definir claramente qual é o lugar para onde você está indo, a gente consegue falar de como caminhar nessa direção. Então, sabendo que você vai para esse outro lugar, qual é o próximo cargo? Então, vamos usar aqui o exemplo, eu sempre gosto de usar exemplo, você já sabe disso. Mas vamos usar aqui o exemplo, por exemplo, hoje, de uma área financeira. Então, vamos imaginar que a gente tem lá contadores, né? E sim, existem empresas que contratam contadores numa quantidade necessária até que você tenha o responsável pelo departamento. Então, tem o contador recém-formado, tem o contador estagiário, então tem os níveis de hierarquia. Então, você precisa saber se nesse lugar onde você está, existe um nível hierárquico para isso. Então, se você já está formado, como é que chamam isso nesse lugar onde você está? Chamam de contador, chamam de analista financeiro, chamam de analista contábil. Entendendo como é o nome desse cargo, para onde você está indo, onde você já está nesse momento, você precisa entender qual é o próximo passo.
O próximo passo normalmente você tem níveis nessas fases intermediárias, né? Até porque precisa de uma estrutura grande por vários motivos. Para a empresa em geral, ela precisa de vários níveis, porque ela tem serviços que são de pessoas mais iniciantes, que é a forma da gente aprender com aquele trabalho. Tem depois, conforme vai crescendo num cargo júnior, quando vira pleno, ele tem algumas responsabilidades que ele passa a ter, porque ele já tem mais experiência, ele já tem mais tempo de casa. E quando ele chega a sênior, é uma pessoa que realmente ou tem muito tempo de casa, ou tem uma especificação técnica tão grande para aquele assunto, que ele consegue crescer e assumir partes do trabalho que outros níveis não podem. Então, ser responsável por alguns projetos, por exemplo, é algo que pode acontecer, coisas que os outros podem participar, mas não necessariamente conduzir um projeto. Sim, inclusive na área financeira isso acontece. Não fique achando que só acontece na área de gerenciamento de projeto, que só acontece com engenheiros. Isso acontece o tempo todo, especialmente se a gente está falando de empresas maiores, que têm estruturas hierárquicas, né, estruturas de cargo já muito bem definidas. E aí, nesse caso, você já se entendeu. Vamos imaginar que você é um cargo júnior e você sabe que o próximo nível é um cargo pleno, que é o intermediário. Então, você sabe que para chegar ali, você precisa aprender mais algumas coisas ou tem um tempo mínimo de carreira ou de permanência no cargo anterior para que você possa chegar lá. Então, sim, gente, isso é fundamental entender. Senão você fica esperando uma promoção que chegue em 6 meses e você precisa, por regras e determinações da empresa, porque ela criou uma estrutura toda para aquilo, de que você permaneça pelo menos 1 ano, pelo menos 2 anos naquele cargo, depende da complexidade. Então não é simples assim ou tudo igual, não dá para você se comparar, por exemplo, um analista de uma outra área que não tem nada a ver com a sua e fala assim, mas lá o tempo de experiência é 1 ano, por que aqui são 2? Precisa entender. A melhor forma de entender isso é conversar diretamente com o seu chefe, com o seu líder. Ele vai poder te explicar claramente. Normalmente, se essa pessoa não sabe responder tudo isso, ele vai procurar essa informação na área de recursos humanos ou vai te direcionar para lá, para que você consiga entender, porque sim, existe essa definição. E às vezes é mais complicado, eu sei, tá? Isso a gente vai tratar num outro vídeo separado sobre as formas de conseguir informação e tudo mais. Mas eu sei que às vezes quando a gente conversa com alguém que não tem toda a informação, pode acontecer da pessoa falar, não, então, mas é porque isso não está na hora de você saber ainda. Isso pode acontecer, mas é muito do seu interesse? Então insiste na conversa. Pede realmente a informação concreta. Se a pessoa não sabe, fala, olha, tudo bem se eu for até a área de recursos humanos para tentar entender um pouquinho melhor, porque eu quero me preparar, eu quero estudar, quero fazer os cursos que eu preciso que estejam faltando, ou quero entender que tipo de aprendizado eu tenho que ter aqui dentro da área antes de esperar que alguma coisa aconteça. Então, a melhor forma de entender e ser específico para dar nome no seu próximo passo é entender qual é esse próximo passo, é entender o que você precisa para chegar lá. Então, isso é primordial em qualquer função que a gente fale aqui, tá? E nós vamos chegar já numa sequência de falar realmente sobre um cargo específico, mas eu preciso que você entenda que isso pode acontecer em qualquer nível que você esteja hoje, especialmente se você já olhou para frente e já sabe que quer crescer mais. Se você já sabe que quer crescer mais, começa do jeito certo. Não espera para decidir isso na hora que não tem mais condição ou na hora que você já não tem mais disposição, de repente, para fazer tudo o que precisa para chegar naquela posição. Né? Eu tô falando isso numa situação muito específica, do tipo muito diferente, caso você precisasse de uma formação acadêmica, de uma faculdade, e você precisa fazer naquela hora e falar, poxa, mas eu só descobri isso agora, depois de tanto tempo de empresa, acho que eu não quero mais fazer uma faculdade agora. Então, para que esperar até achar que não dá mais, tá? Se bem que, independente disso, em qualquer idade que você estiver, sempre é hora. Se bateu a necessidade, bateu o desejo da mudança, não importa. Qual é o problema de fazer uma faculdade com um pouco mais de idade? Nenhum problema. Não é só para quem acabou de sair do ensino médio que isso funciona bem.
Mas enfim, a gente sabe que tem uma série de coisas que acontecem na nossa vida e que acabam deixando essa decisão um pouco mais complicada. Então sim, precisa entender o que é isso para você saber e poder pelo menos decidir se você quer se movimentar ou não. E aí, entendendo que você quer se movimentar, sim, e falando disso, né, de saber exatamente o que vai acontecer, para você decidir qual é o melhor momento de fazer isso. O melhor momento é aquele em que você decide, que você sabe que você quer algo diferente, que você quer algo a mais. Porque enquanto está tudo confortável, você não pensa em algo diferente, o salário que você tem está suficiente para você. Então, tem épocas da vida que sim, a gente acaba fazendo isso, né? Acaba se conformando com aquilo que chegou. E isso não é ruim, são fases necessárias ou às vezes para algumas pessoas isso funciona para a vida toda. Mas eu tô falando com você que é aquela pessoa que assim como eu não funciona com essa história de ficar sempre do mesmo jeito para a vida toda, porque sempre foi assim. Então a ideia é justamente entender quando você quer fazer essa mudança. Então se você começou já a ficar incomodado com alguma coisa, e o incomodado não é no sentido ruim, é no sentido de começar a ter dúvidas ou desejos diferentes, do tipo, eu gostaria de ter um cargo, um colega meu foi promovido e eu quero também, como é que eu faço? E um dia lá na frente eu quero ser gerente porque eu admiro alguém ou porque eu quero mesmo, porque eu quero ter um salário melhor, porque é isso que eu estou pretendendo para minha carreira, é isso que eu quero para minha vida. Então você sabe se isso está te incomodando, né? E aí é claro que vale sempre aquela análise bem feita de se você não está incomodado simplesmente porque alguém avançou e você não, tá? Então assim, entender o que isso está acontecendo, que você está se questionando sobre se você consegue fazer mais, mas eu já tenho feito mais e eu posso fazer mais um pouco se é isso que falta para o próximo cargo. Eu posso aprender algo diferente se é isso que está faltando. Então, essa é a hora. Entender o que isso está acontecendo, essa é a hora de realmente pensar se você quer alguma coisa, né? E decidir para onde é que você vai, para onde é que você está caminhando. E aí, nessa sequência que eu estava falando de não vale fazer isso, não é que não vale, gente, não tem assim, não digo para você se você fizer isso é errado, né? Mas fica mais complicado se você fizer isso só porque alguém fez. Então, alguém foi promovido perto de mim, logo eu acho que eu devo ser promovido também. Se você ficar nessa comparação desmedida, de assim, mas uma pessoa que eu acho que inclusive nem trabalha tão bem quanto eu, foi promovida e eu ainda não. Para com esse tipo de comparação, porque isso na verdade, a menos que isso te impulsione para fazer algo que você realmente tem vontade de fazer na sua vida, isso gera uma sensação de inferioridade, uma comparação desnecessária que não vai trazer nada de novo e de bom para sua vida. Você vai ficar o tempo todo comparando e achando que as coisas não acontecem, que não avançam na sua vida, e você vai começando a se tornar uma pessoa infeliz. E infeliz porque às vezes você simplesmente não sabia para onde você queria ir e a outra pessoa sabia, né? Então, nessa hora não vale, não precisa se comparar. Eu acho que a comparação é super válida, sim. Eu uso muito da comparação, mas no sentido de me impulsionar. Então, se alguém conseguiu porque ela aprendeu algo diferente, eu olho e falo, olha, eu também consigo aprender. Eu sempre falo para vocês aqui sobre idioma. Se eu olho para alguém e falo, essa pessoa conseguiu um cargo porque ela fala fluentemente inglês, ou se hoje em dia aparecesse alguma coisa, do tipo, ela fala fluentemente francês ou espanhol, e falo, eu tenho condições de aprender, então por que eu não vou aprender? Então não vou ficar me comparando do tipo, ela conseguiu e eu não, mas como minha vida é dura, como minha vida é sofrida. Gente, não rola, não é assim que as coisas funcionam. Então nessa hora, a melhor coisa é entender. Ela conseguiu porque tinha isso e em mim falta, sim, então talvez seja por isso que eu não consegui ainda. Então o que eu faço agora? Eu vou estudar, vou entender aquilo que eu quero fazer e eu vou estudar. É inglês que está faltando? Vai estudar, vai fazer o curso de inglês. É aprender, sei lá, uma boa planilha de Excel, para a gente ser bem simplista? Sim, então vai aprender como é que trabalha bem com uma planilha de Excel. Pensa que é fácil, que é só escrever e digitar ali, e as fórmulas mirabolantes que tem gente que consegue fazer e que é muito necessário em vários tipos de trabalho. Então, isso tem que ficar muito claro para você entender qual é o momento de você decidir se quer mudar ou não e como você consegue se posicionar na empresa para conseguir realmente ser visto por essas coisas, para realmente conseguir dizer, olha, eu tô pronto, eu consigo ir para o próximo nível, porque eu tenho feito tudo isso para estar preparada.
E aí, nessa hora que você fez tudo isso e consegue mostrar para a pessoa, aí sim o seu posicionamento já começa a mudar, a sua atitude já começa a mudar. E tudo isso eu sempre falo lá dentro do meu curso para as minhas alunas, especificamente sobre posicionamento e atitude. Isso é muito importante. Se a gente não consegue entender como a gente se porta com as informações que a gente já tem, como é que a gente deve se comportar em cada lugar que a gente está. E aí, quando a gente adquiriu algo novo, que era o que faltava pra gente, como é que a gente mostra isso para as pessoas? Né? Não é aparecer balançando um certificado, dizendo, olha, tá aqui, eu terminei o nível tal de inglês. Né? Não é assim que funciona. Né? Como é que você vai ser visto numa situação dessa? Se você participar de alguma coisa e conseguir conversar com alguém na frente do seu chefe, sem que ele esteja nem esperando, olha que surpresa boa. E não olha e fala assim, ah, surpresa, eu tô falando inglês agora. Gente, é posição, é tipo postura de profissional. É isso que falta na grande maioria das pessoas. É por isso que as coisas não avançam com a grande maioria das pessoas, porque elas não entendem que não é só o conhecimento existir, que não é só ter cursado algumas aulas de inglês, que não é só ter participado de alguns projetos. Tem algumas coisas a mais que precisam acontecer e isso é importante, isso já está previsto dentro da estrutura das empresas, de que elas precisam daqueles comportamentos, elas precisam daqueles resultados para que o resultado dela no final do mês seja bom, o resultado da empresa. Você sabe disso, eu falo disso sempre que eu posto aqui nos vídeos e falo sempre para as minhas alunas, resultado para a empresa é o que importa, por mais que ela crie uma série de outros processos para acolher bem, para cuidar bem dos funcionários, para fazer todas as coisas que em grande maioria são obrigatórias de serem feitas e em outras tem empresas que fazem porque realmente entendem que daquele jeito o resultado para ela vai ser mais fácil, vem mais rápido, tem menos problema. Então, isso acontece de verdade quando a empresa entendeu tudo que ela precisa e ela organizou aquilo daquela forma. Então, sim, os resultados são esperados e os comportamentos e o tipo de postura que ela enxerga como sendo primordial para participar com um gerente, com um diretor de um projeto grande. Imagina, você precisa ter uma postura adequada para estar lá. E aí, você entendendo em que passo você está, em que nível você está e o que é que falta para o próximo nível, porque, claro, você já entendeu que não adianta você ser um assistente, um estagiário e achar que daqui 2 anos você já vai ser gerente, vai faltar experiência. Você precisa de mais tempo para aprender essas coisas. Então, como é que você faz para chegar até lá? Então, como é que faz? Eu que trabalhei anos e anos em empresas grandes, em multinacionais, e eu sempre conto isso aqui para você, não era incomum os chefes, né, os gerentes de áreas, os líderes, os supervisores, enfim, todas as nomenclaturas de liderança que a gente puder encontrar, levarem sim pessoas mais novatas, vamos dizer assim, para reuniões de projetos importantes. Então, estagiários tinham possibilidade de participar, mas isso não quer dizer que quando ele sai, né, termina um projeto desse, ele participou, que ele está pronto para conduzir um projeto, mas aquilo vai dar para ele um impulso muito maior de conseguir galgar outros cargos, outros níveis com mais velocidade do que pessoas que não têm oportunidade de participar. E não tem oportunidade, em grande parte das vezes, é porque a pessoa não está pronta, não está disposta, não está querendo mais um trabalho. Nossa, mas se eu for lá nessa reunião de projeto, eu vou voltar com algum trabalho a mais. Enfim, se a postura é essa, é porque realmente a pessoa não está disposta a fazer outras coisas para poder crescer. E aí, como é que você faz para começar? Já entendeu que essas oportunidades são de ouro, né? Então, se você já entendeu que você quer crescer, que você já sabe que você talvez já tenha até identificado aqui no meio do vídeo qual é o próximo cargo, já saiba qual que é isso que você quer, como é que você faz para dar sequência nisso? Então, essas oportunidades, essas brechas, essas portas entreabertas que a gente encontra no dia a dia, como reunião de projeto, reunião de resultado. Eu trabalhei anos e anos na área de recursos humanos, todo mundo sabe. E aí a gente tinha, às vezes, né, os horários em que a gente tinha que fazer um tour pela fábrica. Eu trabalhava numa fábrica que tinha produção lá dentro.
Então a gente tinha que fazer aquele tour na fábrica. Para quê? Para entender melhor como é que as coisas estão acontecendo. Senão fica alguém dentro do escritório, sentado atrás do computador, só dizendo se a pessoa precisa fazer um treinamento X ou Y e ela nem sabe o que está acontecendo lá. Então sim, isso era importante e era necessário. E quantas vezes não tinha as pessoas que nunca, no seu dia, a gente tinha até uma escala para fazer isso. Quantas e quantas vezes as pessoas no seu dia de fazer não queria, falava, então eu tô ocupada agora, você pode ir no meu lugar? E aí a pessoa passava 2 semanas, 3 semanas sem fazer aquilo. Então a pessoa julga aquilo como um trabalho extra, como um trabalho chato, e ela perde a oportunidade de conhecer exatamente como é que funciona a área da outra pessoa. De conseguir apresentar, de repente, quando o gestor daquela outra área vem e diz, olha, eu precisava fazer alguma coisa diferente para ajudar os meus funcionários a caminharem um pouco mais rápido, essa pessoa que estava lá e podia ter visto isso, falou, nossa, mas realmente eu vi que ele estava fazendo isso. Vem cá, vamos conversar. Então, a pessoa perde a oportunidade de ter mais assunto, de ter mais conhecimento sobre tudo que está acontecendo, simplesmente porque não julgou importante aquilo. Então, essas brechas são fundamentais. E entendendo isso, que é a parte prática, que hoje eu fui para a parte prática antes de ir para a parte teórica, voltando para a parte teórica, é hora de você colocar isso no seu plano, né? De escrever. Lembra aquele plano que você tem que sempre ter atualizado, sempre na sua frente, sabendo qual é o próximo passo, qual é o próximo nível, quanto tempo você precisa, se você tem que fazer uma formação específica ou não. Então, tudo isso é importante, estar detalhado, você saber exatamente qual é o passo para você não se frustrar à toa. Porque exatamente quando você entende, né? Lembra do exemplo que eu dei de, por exemplo, ser um assistente ou um estagiário e de repente achar que quer ser gerente? Imagina a frustração da pessoa quando ela entende que não vai ser daqui 6 meses. Né? Claro que você vai explicar, a pessoa está em início de carreira, mas isso acontece também. Eu estou dando esse exemplo tão simples, porque isso acontece também com muitas pessoas em outras posições com anos de experiência. De falar, mas gente, eu estou aqui há tanto tempo, sim, eu já posso ser gerente, ou eu já posso ser o supervisor da área. E não é simples assim, e as pessoas não entendem, nessa hora a gente tem que explicar. E aí talvez você esteja nesse momento de não entender que faltam algumas coisas ainda para você chegar lá. Mas, ok, entendido que tudo isso falta e como é que faz isso, como é que você passa por todo esse outro processo, como é que você entende como dar cada passo de cada vez com os aprendizados novos que você tiver, isso está completo dentro do meu método. A qualquer hora você pode ter acesso. Eu falo sempre disso e explico isso em detalhes, pego as minhas alunas pela mão, exatamente, para que elas consigam desenhar esse plano da melhor forma e colocar prazo nele. Que essa é a ideia de todo mundo. Esse é o desejo de quem quer crescer de verdade na profissão, na carreira, né? E aí, o grande problema acontece, eu deixei isso um pouquinho mais para o final, para a gente pensar o seguinte. Quando a gente percebe justamente, eu dei esses exemplos de gerente, não foi à toa. Quando a gente percebe que o passo que a gente deseja, que pode estar mais perto ou um pouco mais longe, é um cargo de liderança. O que a gente faz quando a gente percebe que isso acontece? Porque, né, eu já falei, não é simples assim a gente decidir hoje que a gente quer ser gerente amanhã, né? Para ser gerente, você tem que conhecer exatamente quais são as atribuições daquele cargo. Para chegar num cargo de liderança, você tem que entender que aquele cargo de liderança, ele está muito mais vinculado a resultados e equipe do que ao trabalho técnico que ele fazia antes atrás do computador. Ou, enfim, né, não necessariamente atrás do computador, depende, gerente de que área, gerente de que lugar, de qual empresa, qual é o porte da empresa. Ele é gerente de uma área só ou ele é gerente de várias áreas que se reportam a ele porque a estrutura é um pouco menor. Então, tudo isso é muito importante de conhecer, porque se você entende que você quer sim esse cargo de liderança, você precisa se preparar em competências adicionais, em habilidades específicas para cuidar de outras pessoas que vão estar junto com você. Então, o seu principal papel é conduzir a sua equipe para entregar resultados. Gente, isso é fantástico. Quando você entende que essa é a função e que você não precisa mais
se preocupar só com a sua parte do trabalho, mas que sim, agora de verdade você pode se envolver em outras coisas, em outras questões. Decidir junto com os responsáveis, né, os líderes de outras áreas, sobre coisas que estão acontecendo na empresa como um todo. E essa é uma parte muito legal de um cargo de liderança. E aí poder voltar e traduzir isso para a sua equipe e alinhar com a sua equipe como é que o trabalho deve ser feito para que aquele resultado seja atingido, para que vocês busquem, né, atingir aquele resultado, é uma das coisas que são mais fantásticas nos cargos de liderança que eu posso dizer para você. Então, se você decidiu, se já pisca isso aí para você, de que um cargo de liderança é interessante, de que ele está no seu radar e que é sim, você quer trabalhar para conseguir, não desanima não. Só entende que tem vários passos antes e por isso eu deixei esse assunto para o final, porque tem os outros passos que eu falei até agora, que é de entender tudo que a gente precisa aprender para estar lá. Saber preencher corretamente uma planilha no Excel ou só saber falar o inglês porque você estudou desde criança não te torna apta para ser gerente ou supervisor ou coordenador de uma equipe inteira, né? Isso pode ajudar e muito, mas o que mais precisa nesse cargo que você ainda não sabe que você precisa. E aí, pensando nessas opções de cargo, então você pode mirar e falar assim, tá, meu foco agora, eu quero ser gerente. Então vamos definir isso. Se você me escuta aqui, né, até agora, escutou tudo isso daqui, a gente pode colocar como meta algo que eu já consegui. Então por isso eu consigo falar tão tranquilamente disso. Eu consegui sim sair de auxiliar, galguei todos os passos que eu precisava até chegar a gerente responsável de uma área inteira e inclusive de pessoas em outras plantas, em outras cidades, em outro país. Agora, isso é simples? Não é simples, a gente precisa realmente estar preparado para conseguir cuidar de tudo isso. E se a gente não pode pensar direto num cargo de gerência, quais são as outras opções de cargos de liderança que você pode almejar primeiro, que você pode colocar no seu plano? Lembra quando você escreve seu plano e que você desenha sua rota para que você saiba qual é o próximo nível? Então, você pode colocar lá que o próximo nível seu é terminar essa sequência que você está no seu nível hierárquico ali, e que o próximo passo, de repente, na sua área é um coordenador e depois um supervisor de área. Dentro do RH, a gente tinha coordenadores em vários lugares. Então, a gente tinha coordenador ou supervisor, tá? Depende da empresa. Cada empresa tem sua estrutura de cargos que ela cria. Então, a gente tinha coordenadores da área coordenador da área de treinamento, a gente tinha coordenador de remuneração, a gente tinha coordenador da área de pessoal, que era departamento pessoal. Então, esses coordenadores respondiam pelo resultado daquela atividade específica, daquela área dentro da área de recursos humanos. E essas pessoas todas se reportavam para um gerente de recursos humanos. Então, sim, existem níveis que você pode ir já experimentando, aprendendo como funciona a liderança antes de ser um gerentão, todo pomposo, com um status incrível de executivo, por que não, né? Então, assim, definiu que você quer um cargo de liderança, entenda quais são os níveis possíveis, quais são os níveis que você precisa estar, que você consegue estar preparado num tempo menor, né? Numa linha menor de tempo para você poder se programar melhor. Então, vamos definir que cargo é esse? Então, pensa se você quer um cargo de liderança. Se você entender que você não quer, tá tudo bem. Talvez, então, essa não seja a sua sequência natural das coisas e tá tudo bem. O importante é, se você decide que sim, não se bloqueie nesse momento com coisas que você acha que conhece, mas não tem certeza. Então, se você decidir que sim, coloca isso no seu plano e vamos descobrir juntas a partir de agora, né? Isso está chegando agora com força total por aqui para a gente descobrir juntas como é que a gente faz para chegar nesse cargo de gerente, nesse cargo de liderança que você está almejando. E aí sim, eu posso te dar a mão e posso te ajudar a chegar lá, porque eu sei como é que funciona esse caminho, eu sei como é que as coisas funcionam no mundo corporativo, eu sei que tipo de linguagem se fala por lá. Então, esse é o primeiro passo na direção do que você está definindo agora. Então, a gente volta logo no próximo vídeo, falando com mais detalhes sobre as funções de liderança,
sobre o cargo de gerente e por que não detalhar isso com o máximo de especificidade. A gente falou sobre ser específico no início, falar justamente disso com todos os detalhes, para que você consiga se organizar, consiga dar os seus passos bem largos e com mais velocidade, para você atingir então esse cargo que você deseja. Então, eu te espero no próximo vídeo. Eu agradeço a sua companhia. Tchau, tchau!